Eu fiz a brincadeira aí do samba da mocidade, o samba mais talvez famoso da mocidade, independente de Padre Miguel, né? O sonhar não custa nada. E é um pouco isso. O torcedor está com muita esperança que sim, ainda é possível. Todo mundo tem noção de que é improvável? É improvável. Não é fácil fazer o 0-3, no mínimo, né? O 3-0. Mas não é impossível. Esse time já deu algumas mostras de que sabe fazer gol. A gente vai depois mostrar aí uma matéria importante que comprova isso que eu estou dizendo. Mas é um time que também é vulnerável, né? Então tá tomando gol quase todo jogo e isso aí deixaria a montanha ainda maior. Vai com quase todo mundo, a gente vai mostrar também o campinho, tem todo mundo quase à disposição e eu estou colocando quase com essa possibilidade do Garro não jogar, que depois eu explico também. Mas é um Corinthians que já obteve alguns resultados, inclusive contra times estrangeiros que seriam necessários. Tem um 4-0 no Argentino Júnior, tem um 4-0 no Danúbio, tem um 4-0 no Once Caldas. Enfim, já fez algumas situações, mas é aquela coisa que eu acho que o torcedor tem que ter ciência. Uma coisa é você fazer naturalmente o 3-0 ou o 4-0. A outra coisa é precisar fazer. É muito diferente, é muito diferente. O tempo passa mais rápido, o árbitro te irrita mais, a cera do adversário é maior, tudo que acontece no jogo vai sendo multiplicado, seja a bola que você errou, o passe que você perdeu, o gol que você perdeu cara a cara. Então é muito difícil o Corinthians ter uma noite na qual ele tem que fazer praticamente tudo certo e o adversário tem que estar numa noite bem mais ou menos. Porque ao contrário do time venezuelano, que tinha lá 2 gordinhos no meio de campo, tinha uma criança lá de 15, 16 anos no meio de campo, o Barcelona é um bom time, os jogadores são fortes fisicamente atrás, são rápidos na frente, é um time organizado, joga num 4-3-3, 2 caras abertos dos lados, um uruguaio na frente, aqueles caras que sabem fazer o pivô, o cara que meteu o segundo gol, antecipa zagueiro, enfim, aquele típico centroavante mesmo. É um bom time, joga com a vantagem, tem tradição, né? A UCV estava no primeira participação dela em Libertadores. Os caras chegaram na Neoquímica Arena tirando foto, selfie do estádio para guardar de recordação. Teve gente deitando no vestiário lá e deitou, tirou foto deitado no vestiário. Acho que nunca viram um vestiário de estádio de abertura de Copa do Mundo. O Barcelona não, já tem 4, 5, 6 semifinais de Copa Libertadores, já tem uma final contra o Vasco, é outro tipo de adversário, é bem mais forte. Então, assim, tá tudo aí, é muito difícil, o torcedor vai com essa consciência, mas vai com a esperança e vai estar cheio de novo, tá tudo esgotado, todas as reservas foram feitas, vamos ter aí acima de 44, 45 mil pessoas de novo. E é isso, está indo para uma tentativa de uma noite épica. São raras essas noites no futebol, a gente sabe disso. Na Libertadores se virou muito pouco, né? Tem o caso do time da Bolívia, que meteu 3 no River e tomou 8 no Monumental. A Laú tomou 3 e depois fez 6 no outro boliviano. Tem um time o Cerro tomou 3 de um equatoriano e fez 4 no Paraguai, mas são raros, acho que são 8 até hoje na história da Libertadores, seja qual for a fase. E a gente viu ano passado, né? 3-0 Galo contra o River. 84 mil pessoas no Monumental. Acabou 0-0, meu amigo. É muito difícil, ainda mais quando você pega o Atlético, o timaço, que é time forte, ainda mais assim, né? E o 5-0, então, o Peñarol deixa tudo, deixa a vida, os caras saíram mortos em campo, ganhou de 3-1. Mas não dá. Era um 5-0 também. Então, esse tipo de placar, a gente tem que ser honesto com o torcedor, eles são improváveis, mas está aí para acontecer. Enfim, o Corinthians, que eu me lembro, só teve uma vez na história, que foi o famoso jogo do Cianorte, em 2005, eu estava no Pacaembu naquele dia, você toma o 3-0 do Cianorte, era um time até então de Série C, aí você faz 1-0, toma 1-1, os caras com 4 jogadores impedidos, né? Não tinha o VAR, mas na época é engraçado a cena, a câmera da beirada tinha 4 jogadores impedidos, faz 1-1, e aí o Corinthians vai no arrasto do torcedor e mete o 5-1 e se classifica. Mas é bem raro esse tipo de situação, sinceramente, porque são raríssimos os casos mesmo, Tironi,
Mas, enfim, esperança está aí. O torcedor, seja de qual for o time, vive de esperança. Eu tenho muito isso na minha cabeça. E quem vai lá, os quase 50 mil corintianos que vão hoje lá, vão com esse lance da esperança no coração. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que vai encarar o Barcelona, portanto. Tem uma questão importante aí, né, no time. Vamos lá. O time vai com Hugo Souza, olho nele, que pode ser um cara importantíssimo na questão dos pênaltis. Aí, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Até aí tá certo. Isso porque o Angileri está sem inscrição, não pode ser inscrito nessa fase, então volta o Bidu normalmente e o Hugo fica no banco. Aí teremos Ranieri, Carrilho, Martínez e o 8 Garro, é isso? O Garro ali era até melhor ter colocado parentes, né? Garro ou Romero, Memphis e Yuri. O Yuri tem aquela situação do tornozelo, tomou a entrada do Zé Ivaldo lá, mas não deu ligamento, não deu nada, enfim, ele poderia ter ficado meses aí parado, mas o clube fala só em trauma e ia fazer tratamento. Entre os dois, o Yuri está mais inteiro que o Garro. Mais que o Garro. Certo. O Garro tá com esse problema no joelho direito. Ele tá com uma tendinopatia, assim, acho que é esse o nome, se eu não estiver enganado, é esse o nome. E isso limita e sente dor. Só que é o seguinte, ele está convivendo com essa dor desde o ano passado. E ele falou, eu joguei os últimos 15... Olha lá, agora colocaram o Romero. Ele fala, eu joguei os últimos 15 jogos do Brasileiro tomando infiltração. E esse ano a gente imagina que não está diferente. Ele começa o ano em tratamento, não joga os primeiros 6, 7 jogos do ano para poder se cuidar, se tratar. Começa depois a temporada e aí chegou a jogar com uma proteção embaixo do joelho, que é aquela proteção que comprime o joelho, exatamente para quem tem tendinite, quem está com dor. Na nossa época é a proteção hortência do basquete. Isso, exatamente. Apareceu aqui. Exatamente. Um negócio... o redondo ali, você gruda no joelho. Isso daí é uma imagem da Corinthians TV. Prestem atenção ali, é um negócio quando você toma uma injeção, que a gente toma na nossa vida. Isso, quando você tira sangue. Tira sangue, aí você põe ali. Então, na nossa cabeça, enfim, para o torcedor, quando está viralizada essa imagem, todo mundo está achando que é ali que ele tomou a injeção para jogar contra o Santos. Porque esse take da Corinthians TV... mostra ali o negocinho quando você tem que deixar o sangue fechado ali dentro. Curativinho. O curativinho. Então, ele está à base disso, ele está à base desse sacrifício, só que agora é um jogo atrás do outro. Eu estou imaginando que ele possa viver a base, ele ainda tem 25, 26 anos, só que aquelas coisas, ex-jogador conta nos podcasts, enfim, a gente convive com vários... Cara, eu tomei muita infiltração, hoje eu sinto dor nas articulações, dói meu joelho, quando muda a temperatura. Então, o Garro não vai pagar por isso agora. Talvez vai pagar por esse sacrifício que ele está fazendo quando ele for mais velhinho, 33, 34 anos. Mas ele falou, e ele fala, né, na coletiva, ele falou, eu não podia ficar fora o ano passado, o time precisava de mim, eu tomei injeção e terminei o ano assim. Faz o tratamento convencional, não entra na faca, não faz cirurgia... e tenta voltar. E está convivendo com essa dor. Está limitando, não tenho dúvida que isso está atrapalhando o futebol dele, que ainda está longe de ser o futebol do ano passado. Só que tem uma questão, e aí eu queria depois que todo mundo falasse, sobretudo Massa. Domingo é o sintético. E aí tá. Porque tem muita gente falando, não, ele vai pro sacrifício hoje, aí se não der domingo. Eu tô achando que é mais fácil ele jogar hoje do que domingo. Eu também acho. Porque a tendinite é exatamente o que sintético dói, é esse joelho, é essa situação. Ah, mas é uma final. Ok, mas tem o segundo jogo depois. Tem o segundo jogo e eu acho que jogar hoje no sacrifício é menos pior do que jogar no domingo no sacrifício. Enfim, tá colocado aí, o Romero foi testado ontem, treinou o Romero, 3 volantes, os 3, e aí o Memphis muitas vezes está vindo para dentro, e aí faz articulação, enfim, os 3 ficam se virando ali na frente. A tendência de time é essa, o Garro não está descartado, mas o problema está aí, a situação do Garro está aí, e isso ele e a comissão técnica estão tendo que conviver com isso. Essa formação